Eu estava dizendo a Eliezer que hoje, desde hoje, creio que começa o efeito, e um efeito que tem um nome, que é que o Sol estará mais distante da Terra. Portanto, vai ter mais frio e vai prolongar por vários meses, ou seja, que vai prolongar o frio um pouquinho mais. E as estações pensavam que normalmente pensamos que novembro, dezembro e janeiro é inverno. Mas aqui em Porto Rico, as estações são mais marcadas. O inverno começa 22 de dezembro. 22 de dezembro, janeiro, fevereiro, até março entra o inverno. Depois começa a primavera. Abril, maio, junho. Depois o verão, que é julho, final de junho. Agosto, setembro. E depois o outono, no final de setembro, outubro, novembro e parte de dezembro. Ele bendiga. Buen dia. E vejam como as estações do ano marca grandes coisas no programa divino. E vemos como nesses dias o Senhor me mostrou como na estação do inverno está representado o juízo divino. Ele diz os tesouros da neve que tem reservado para o dia do juízo. E vimos isso também nas montanhas que o Senhor, o anjo, lhe mostrou ali, que diz que estavam forradas com neve. A terceira tinha neve, estava forrada com neve também, que corresponde à terceira etapa, a qual é no nosso tempo. E nessa terceira etapa, que é a etapa da palavra sendo falada, tudo que está sendo falado, tudo que se vai falando, está realizando uma construção, principalmente nos escolhidos de Deus, de dentro para fora. E vai criando esse ser perfeito. A palavra é que faz tudo. Quando Deus criou Adão, não o criou imperfeito. Ele podia mover as montanhas, ele podia fazer um montão de coisa, mas por quanto caiu, não esperou. Vejam, não esperou sua adoção. Esteve nesse tempo de prova. E é o tempo que nós estamos vivendo hoje, tempo de prova, para sermos adotados. A adoção é algo tão grande, mas tão simples, que eu sempre tenho dito que quando percebam, poderão ser como Adão. Mas o que aconteceu aqui? Eu não fiz nada, não movi nada, só movi os meus lábios e falei crendo. Aí está um filho de Deus adotado. E tudo é conforme a guiança divina. Por isso que esse poder não será dado a ninguém que não seja um escolhido, porque eles sim sabem colocar bem a palavra. Colocar a palavra bem é fazer a perfeita vontade de Deus. Vejam que simples. Você faz na perfeita vontade de Deus e está pondo a palavra bem. Ali Jesus colocou bem a palavra, porque nesse momento ele era o cumprimento, do que ele estava realizando e era o cumprimento da obra que ele veio fazer. Ele foi às Escrituras e buscou aquela Escritura que identificou a ele
e a leu. Pegou o livro do profeta Isaías e lia a escritura que correspondia a ele. Era de costume ele ir à sinagoga. E nesse dia, com certeza, ele estava desejoso de ler-la, porque ali estavam as obras que o Filho do Homem faria em sua vinda. Portanto, tinha que refletir, ou seja, tinha que se ver ali no que Isaías tinha dito. Ele deteve-se ali porque essa parte já corresponde às coisas, às obras que faria em sua segunda vinda. Vê? Soube até onde chegar. Não agarrou as escrituras e qualquer um poderia dizer, não, ele não continuou lendo essa parte, isso corresponde só a ele. Porque vejam que os discípulos disseram em seguida disseram no seu ministério, tu restaurarás o reino de Israel nesse tempo? O reino de Deus nesse tempo? Já em seguida já estavam perguntando referente às coisas que ele faria em sua segunda vinda. Por isso não podemos nos adiantar ou julgar coisas e nem a um mensageiro passado, porque estaríamos pondo mal a palavra. Então não estaria, essa escritura não estaria produzindo na pessoa o efeito para o qual foi falado e foi profetizado. Ali ele lê, nesse sábado ali ele lê, e no sábado, ontem lemos uma escritura que continuava. E tem uma mensagem que ele fala que quantas vezes esse instrumento tenha que ler isso, porque pertence a ele. Essa escritura é dele. Portanto, todas as vezes que tenha que ler, ele vai ler. E todas as vezes que tenha que dizer, hoje se cumpriu essa escritura diante de vós, ele vai ler e vai pronunciar essas palavras. Porque estamos no cumprimento disto. E assim também os escolhidos se identificam nas Escrituras, porque tem que se identificar. Ele sempre me dizia, você tem que se identificar nas Escrituras. Benji, se identifique nas Escrituras. E a Escritura que melhor identifica esse ministério é Isaías, essa que lemos ontem. Porque ele vem para pregar e para revelar, dar a conhecer o juízo divino, o dia de vingança do nosso Deus. Veja como também se cumpre as coisas que devem acontecer, devem suceder. As coisas que devem suceder, nós vemos ali no arcanjo Gabriel, e essas escrituras, como tem múltiplos cumprimentos, Jesus enviei meu anjo para testificar essas coisas às igrejas, coisas que vão suceder. Então vejo como também ele as cumpriu. Ele veio dando testemunho de tudo que Deus estaria fazendo nessa nova era e nessa nova dispensação. E tudo que ele estava mostrando ali, e estava dando a conhecer, qualquer pessoa poderia olhar e dizer, não, ele está falando, tudo está se cumprindo nele. Mas como nesse momento ele é um mensageiro, então tudo tem que estar sendo mostrado, tudo do que Deus ia estar fazendo mais adiante tinha que estar sendo mostrado ali. Uma das coisas muito significativas que foram faladas nesses dias, e aí a pessoa se meditar um pouco e colocar bem a palavra, poderá ver que em um trono de misericórdia, um trono que Deus esteja dando misericórdia, tendo misericórdia, não pode ter esses trovões e relâmpagos e todas essas coisas, porque o que estaria falando seria juízo
E não salvação e arrependimento, nem batismo em água e todas essas coisas, mas em tudo isso ele estava mostrando o que seria quando esse trono mudasse para trono de juízo. Como lemos também que ele disse que haviam trovões relâmpagos, e ele escreve 7 trovões. Onde os 7 trovões soam? Em um trono de juízo. Não podia ser em um trono de misericórdia. Não, os trovões trovejaram. Em 63, alguns falam. Os trovões soaram em 74. Mas, por favor, como vai colocar os trovões soando sob uma dispensação de misericórdia, sob uma dispensação da graça, sob um trono de misericórdia? Então estaria, como dizemos, invalidando todo esse trabalho, de toda essa trajetória, na qual muitos filhos e filhas de Deus receberam a Cristo como Salvador. Porque então a obra não foi efetiva, porque estão dizendo que os trovões foram falados, e os trovões foram falados em um trono de juízo, estavam invalidando a obra do sacrifício até na própria vida da pessoa. Mas graças a Deus que esse tempo se estendeu, foi estendido esse tempo e cobriu a todos nós, porque muitos entraram pelo caminho, já seja que nasceram ou que receberam o Evangelho no caminho. Graças a Deus que esse chamado, quando foi feito esse chamado para tomar o livro, ele ficou quieto. Ninguém imaginava que tinha outro grupo mais, nem mesmo o irmão Branham sabia. Ele dizia que em 77 tudo terminaria. Deus tinha tão escondido o 7º selo, e como o 7º selo, dentro do 7º selo e o cumprimento do 7º selo, que é a vinda do Senhor, aí vocês estavam. Ele tinha vocês aí bem quietinho, caladinhos, tinham vocês bem reservadinhos aí, e esses aí, eu não vou dizer que eu tenho eles guardadinhos por aqui, os tenho reservado para o fim do tempo. Ele disse, Daniel, guarda isso, os entendidos entenderão. Esse era o povo que Deus disse a Moisés, vou te pôr sobre um povo maior. Vejam, e Deus estendeu essa misericórdia e vinha nos dizendo, a dispensação da graça vai se fechar, vai entrar o último e vai se fechar. Então vejam a forma que fechou essa dispensação, a qual desfrutamos e na qual recebemos todas essas bênçãos, mas agora a bênção que desejamos e queremos e desejamos e clamamos é nossa transformação. Portanto, não vamos procurar em uma dispensação passada, buscamos em uma dispensação nova, que é onde estão as promessas que correspondem a essa dispensação. A dispensação do reino tem grandes bênçãos e começa desde esses corpos. Porque vejam, o avivamento que Deus está nos dando, do qual o irmão Branham dizia, temos apenas fé para a cura divina. Apenas. Não tinha essa fé para chegar ao rapto. E todas essas promessas correspondem aonde? Corresponde agora ao nosso tempo. Corresponde a essa etapa tão gloriosa de avivamento. Se tem avivamento, tem alegria, tem gozo, tem felicidade. Tem alegria, tem felicidade, estamos avivados. Porque os ventos, vejam, os ventos fresquinhos, vejam, os ventos frescos da transformação, da ressurreição, já se sente, como ele disse, vejam como se move a ressurreição. Ou seja, que será um tempo, quando isso começar a suceder, será um tempo de pessoas que vão estar se aproximando por ali. Por exemplo, uma que partiu há pouco, um dos nossos, nossa irmã Candy, a mamãe de Júlio Ângelo, partiu na quarta-feira, 1º de novembro.
Vejam, quando veja uma jovenzinha por aí, olha, eu sou Candy, mas espera aí, você está tão linda, tão brilhante, e com certeza vai começar a descrevê-la. Não, ainda não posso acreditar que é você, me fala algo. Veja, tudo será no comum, não recorda quando eu tal coisa, sim, eu recordo. É que eu não sabia que era você. E tudo isso vai ser em algo assim do comum. No comum, porque diz que quando os virmos, seremos transformados, com certeza. Aí poderá dizer, mas você não olhou no espelho? Porque diz que é em um abrir e fechar de olhos. Se é em um abrir e fechar de olhos, como mensageiro em cada era, vejam, Deus abre no meio do povo um olho com um mensageiro. Aí se abre um olho, depois esse mensageiro você vai e fecha. E é algo que o próprio povo não percebe. E outro começa a trabalhar, e mais bem o que fazem não, porque isso aí está se levantando por lá. Mas quando o mensageiro partiu, e os que não passam, o que fazem é que se denominacionalizam e começam a interpretar as coisas que esse mensageiro trouxe. Não, ele disse isso porque quis dizer isso e isso, e começam já a interpretar. Então dão de cotovelo no outro, que se levantou com esse grupo. Muitos dos que também estavam com o mensageiro anterior também atravessa, e vejam, nessa ressurreição espiritual desse ministério, não passam, os que não passam ficam melhor com os mortos. Abre um olho e fecha, abre um olho e fecha, e assim acontecerá com muitos, que não poderão ver os que virão. E com certeza haverá um povo feliz, e outros dirão, mas aqui eu não vejo. Mas tudo isso vai acontecer. Mas como é que você pode ver que... E poderão dizer, olha ele ali, olha ali, mas eu não vejo. É porque nunca vistes o programa divino. Portanto, no final também não verás os que vão ressuscitar, e também não verá o seu corpo transformado. Por isso essa etapa, esse tempo é muito importante para os escolhidos de Deus. E que foquem esse olhar para o novo corpo, para as promessas. Porque não podemos permitir que ninguém nos distraia, mas temos uma meta, e é chegar a obter esse corpo eterno e glorificado, e vamos obtê-lo. É uma promessa dessa dispensação, é uma promessa que o Filho do Homem, nesse tempo final, vem revelando essas obras que estariam sendo realizadas nesse tempo. E uma coisa é que vai nos dar esse corpo eterno e glorificado. Tudo pela palavra falada. A palavra falada é a que produz. Lá produziu a criação. E produzirá essa criação do corpo eterno e glorificado. Para receber o corpo teofânico, foi necessário receber e testificar dessa obra do Senhor em sua primeira vinda. E nasceu um corpo para a segunda vinda, e receber o corpo eterno e glorificado será da mesma forma. Mas tudo será muito simples. E quando começar essa etapa, a qual eu desejo que comece o mais rápido possível, porque já é a parte final, porque por aí já estaria apertando
já estaria apertando, os tempos difíceis estaria apertando, porque enquanto podemos ter reuniões, estudar e tudo isso, e ninguém nos incomoda, mas depois que as coisas de fora se apertar, aí sim será mais difícil. Uma vez o irmão William me falou, Benji, com os de dentro a gente contorna a situação e contornamos por aqui, por lá, mas quando o de fora vier, aí não tem como contornar. Ou seja, não existe forma de você contornar. Portanto, aproveitemos bem esse tempo nos preparando. E quando esse momento chegar, vejam, Deus está nos dando todo esse alimento para que depois, quando já não pudermos ter mais essa facilidade que temos agora, então em nossos lares tenhamos o alimento que poderemos ir repassando. E quando ele dizia, sempre guarda e fala para o povo que sempre estejam preparados para 6 meses, pelo menos. Também recordem que também é alimento espiritual. E depois virão buscando os livrinhos verdes, como chamam, e não haverá, não terá. Mas os escolhidos os terão aí. E tudo isso será de grande ajuda nesse tempo também. Vejam, quando ele falava de uma mensagem rápida que rodeará a terra, veja o simples que está se cumprindo. E tudo com base bíblica. Ali quando Jesus lê a Escritura, veja, ele se identifica na Escritura. Ele toma o livro e qualquer um podia tomar o livro e dizer assim, olha, esse aí pega o livro para se identificar e para estar falando como que se isso é dele. Toma dele isso para ver que não... Mas o irmão Branham disse que ele não veio para trazer uma mensagem, ele veio para cumprir a mensagem. E tudo o que ele trouxe foi o cumprimento do que falaram dele. Vejam, depois, aí mais adiante, quando ele se sentou, diz que todos na sinagoga estavam fitos nele e começou a lhes falar das coisas bíblicas, escriturísticas, e depois ficaram de pé e todos estavam irados, se encheram de ira. Mas por que vão se encher de ira? Por que se aborreceram, se incomodaram com isso que Jesus estava falando, se era o que eles estavam esperando? Mas como veio da forma que eles não esperavam, de uma forma totalmente fora da interpretação que eles tinham, então tem que rejeitá-lo. Não é esse. Esse é Beelzebu. Esse é um louco. Tem demônios. Esse se crê que é alguém, e lembra que Teudas e Judas tinham vindo antes, e depois, mais adiante, falaram deles, porque foi Gamaliel que disse, olha, deixem a esses quietos, se não for de Deus, vão se desfazer como aqueles dois que vieram também. Agora, Jesus tinha dito, esses foram ladrões e salteadores. Numa mensagem desse dia ele vai falar, eu não sei se já foi colocado ou será colocada, eu não sei se é de hoje, se na de hoje ele falou, esses são ladrões e salteadores. Olha, deixa essa gente quieta, porque se não for de Deus, isso vai se desfazer. Mas se for de Deus, depois vocês se darão conta que estarão contra Deus, porque não é contra do grupo e do mensageiro. Se as pessoas se dessem conta de que o que estão fazendo é atacando a Deus, o Criador do céu e da terra, para o que também são destinados, são predestinados para isso. Se tem predestinação para escolhido ser transformado, também tem predestinação para os que vão ficar. E tem que trabalhar, tem que lutar, tem que fazer as coisas para ganhá-las.
Isso é São João 10? São João 10, 7. Tornou Jesus a dizer: pois em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas, e todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Aí que ele disse: mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, ou seja, a vida eterna. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas, mas o assalariado que não é o pastor e de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo arrebata as ovelhas e as dispersa. Ora, o mercenário foge porque não é assalariado e não tem, porque é assalariado e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as ovelhas, e as minhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Isso mesmo é o cumprimento do Apocalipse 11. Isso mesmo no cumprimento do Apocalipse 11 diz o mesmo, porque aí já é um ministério que estará fazendo um trabalho muito importante. Estará cumprindo um trabalho muito importante. O único que apazigua um Deus irado é sangue. Tudo isso tem a ver, porque, vejam, mesmo que em Hebreus também fala que não tem relação, a segunda vinda não tem relação com o pecado, diz Hebreus. Vamos ver se é 9. Vejam, as obras que o Filho do Homem está fazendo, estaria fazendo e está fazendo em sua vinda é para a bênção do povo. É para a bênção daqueles pelos quais ele está cumprindo esse trabalho, essas obras. Essa é de Atos. A de Gamaliel, porque antes desses dias se levantou Teudas dizendo que era alguém. Era um líder. Eram pessoas que suspeitavam e diziam: esse é o tempo do cumprimento da vinda do Messias. Espera aí, eu estou sentindo um friozinho por aqui, e eu sinto que o Senhor está falando algo comigo. Será que é o Senhor? Ou eu tenho muito conhecimento, devo ser eu que cumpra essa promessa, porque a mim tal coisa, porque a mim eu conhecia fulano ou a outro, e bom, e se levanta com um movimento, vê? E muitos veem isso, aqueles que se movem por emoção ou coisas assim, e outros porque não estão bem fundamentados na palavra, caem. Porque o inimigo sempre trata de dar um passo à frente e avançar para estorvar, para que quando então Deus cumpra o que Ele prometeu, diga: isso aí é o mesmo. Somando, esse é outro mais, é um usurpador. Isso eu também escutei isso. Não, porque é um usurpador. Olha, eu nem vou falar as coisas que essas pessoas vão receber. Mas tudo isso se verá no programa divino, será visto no programa divino, e eu só vou lhes dizer uma coisa que aconteceu, como, vamos dizer, aconteceu isso aí como uma amostra, algo que aconteceu só como uma amostra, e ali sucedeu 2 dias depois, quando aquela garota passou pelo tabernáculo.
Ele disse, nem a minha vaca eu deixaria entrar aí. Veja, uma vaca é um animal. Ela não falou nada diretamente contra o irmão Branham. Vamos dizer, eu estou minimizando, vamos dizer, minimizando as coisas que estão falando agora, que são piores. Eu não deixaria nem minha vaca entrar aí. Depois essa garota estava gritando e pedindo que o irmão Branham fosse. Ele disse que era uma moça bonita, tinha manchinhas no rosto, era muito linda. Depois disse que as manchinhas do rosto brotaram como verruga. E o irmão Branham disse que quando entrou, até cheirava mal. Era porque todos os órgãos por dentro tinham se explodido, tinha arrebentado. A enfermeira que disse que foi uma morte terrível. As pessoas acreditam que isso é uma brincadeira. E Deus não está brincando. E nós lemos há pouco. Deus não está brincando. Deixem que sigam brincando. Tudo isso é pouco para o que virá. Por isso devem se manterem sempre agarrados à mensagem, à palavra, e sempre olhando a promessa, olhando para a promessa e não prestar atenção e nem ocupar tempo. É um tempo perdido, o tempo que você se põe a estar vendo essas coisas é um tempo perdido. Mas bem, o melhor que ele causa é dano, porque faz você sentir coisas que não deve sentir contra essa pessoa. Quando isso já é lá com Deus, você já começa a ter alguma raiz de amargura ou de raiva, e isso não ajuda você, não é bom. Então não veja, e não fica procurando essas páginas, nem nada, deixa isso. Deus já se encarregará disso. Nós focamos nas promessas e o que Deus tem para nós, que é nossa transformação. Portanto, buscamos as coisas que nos ajudam para a nossa transformação e dia a dia nos prepararmos para nossa transformação. Querem ver foto e coisas que nos ajudam para a transformação? Então buscam o que ele desenhou. E aí estão os desenhos corretos. E aí você pode... Isso aí tudo será de ajuda para você. Ou seja, tudo isso vai servir para você continuar se preparando. A este se uniu número como de 400 homens. A esse se uniu um número de como 400 homens, mas ele foi morto e todos que obedeciam, dispersos e reduzidos a nada. Depois disso, se levantou Judas, o Galileu, no dia do censo, e levou, por dizer, muita gente, mas ele também pereceu e todos que lhe obedeciam foram dispersos. E agora eu vos digo, apartai-vos desses homens e deixai-os, porque se esse concílio, essa obra for dos homens, se acabará, mas se for de Deus, não a podereis destruí-la, e não seja que sejam encontrados lutando contra Deus. E é contra Deus que estão lutando. Muitos estão lutando contra. E são os que estão... Eles estão refletindo a luta que haverá com o cavalo amarelo. Eles virão ter e eles serão parte dessa representação de seu pai, o diabo. Ou seja, que o que o cavalo amarelo vai fazer, eles já estão fazendo dentro da igreja. Porque cada um faz a obra do seu pai. A obra dos filhos de Deus. E a obra que estamos e estaremos fazendo é pela guiança do nosso Pai Celestial, o Deus Criador do céu e da terra. Deus, o construtor. Deus é construtor. O diabo é o quê? Que diz? Veio para destruir. E por isso essas pessoas são de seu pai, o diabo, que vem para destruir. Ou seja, que as obras que fazem é igualzinha à do seu pai. Estão cumprindo exatamente as obras de seu pai. Essa é a de Hebreus.
Porque Cristo não entrou, Hebreus 9, 24. Porque Cristo não entrou em um santuário feito de mão, figura do verdadeiro, mas no céu mesmo, para agora se apresentar por nós perante Deus. E não entrou, e muitas vezes, como somos sacerdote a cada ano, no santuário com sangue alheio, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, e vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que sem relação com o pecado, a salvar os que o esperam. Assim que essa obra não é necessária, novamente, essa obra que ele realizou na cruz do Calvário, porque isso já foi feito. E esse sangue aplicado no coração e nos batentes da porta da alma do coração de cada escolhido, quando se abre a dispensação do reino, quando se abre completamente, porque vem em um entrelace dispensacional, quando chega a essa etapa de era de pedra angular e a etapa em que o trono muda, troca de misericórdia a juízo, os que estão aí e foram chamados para subir a essa nova era e a essa nova dispensação, entram com o sangue aplicado em sua alma. E ao sangue estar aplicado em sua alma, em seu coração, quando é proclamado o juízo divino, eles não recebem o juízo divino, recebem os trovões. Vê? E os demais, veja, aí diz que um redimido não pode entrar aí. Quando Deus olha, o único que detém o juízo divino, o único que detém que a grande tribulação ainda não começou, são os escolhidos, porque ele está olhando o sangue e ele tem que deter-se, parar aí, até que ele raptem esses filhos e os levem daqui, e então virá o juízo divino. O juízo divino não pode cair onde tem sangue aplicado. E esse é o batismo do Espírito Santo. E esse é o grupo que tem essa bênção da primogenitura. A bênção da primogenitura diz que é o Espírito Santo. Qualquer um poderá dizer, é porque o irmão William nos disse que tem a bênção da primogenitura. Sim, ele está falando a um grupo. Não está falando a todos. Ou seja, isso, porque veja, ele fala a todos os grupos, mas somente um grupo é o que recebeu essa bênção. E ali ele disse, eu os abençoei e serão benditos. E você pode dizer, mas eu sou um deles porque eu estou aí. Outro poderá dizer, não, eu também tenho, mas eu não creio isso. Então você já sabe que você não tem. Já saiba você que você não tem. Isso é simples. Você está vendo o cumprimento do que ele prometeu em uma grande capa catedral sobre o ministério de capa? Sim, estou vendo. Então você tem a bênção da primogenitura. Você não está vendo isso e não está reconhecendo o pilar de fogo, a coluna de fogo no meio do povo, em uma grande capa catedral. Não está vendo isso? Então você não tem a bênção da primogenitura, você não tem o batismo do Espírito Santo. Tem que falar isso. Tem que dizer isso. Aqui está sendo falado claro. Ou seja, se fala claro porque não estamos alumiando com lanterna. Aqui é a coluna de fogo que está nos iluminando e tudo está claro. E as coisas têm que chamá-las pelo seu nome. Os que são filhos do diabo e os que são filhos de Deus. Não, que todos vamos estar lá. Vejam, isso tem uma parte que é certa. Porque para a eternidade, após o milênio, aí vão entrar todos aqueles que Deus vai lhes dar vida eterna, os que saírem bem no julgamento. E aí estão todos. Por quê? Porque estão os escolhidos, aí estão 144 mil, mas tem um grupo que não vai entrar. Ou seja, não é porque agora
agora você esteja blasfemando contra o Espírito Santo e falando coisas, e você foi crente da mensagem do irmão Branham ou da mensagem do irmão William, eu quero te dizer hoje que você não estará na eternidade. E quando percebam, porque ele falou em uma mensagem que o seu nome já foi riscado, então poderão fazer quantidade de coisas, serão capazes do que for, até de matar. Porque eles percebendo ou não de que seu nome foi riscado, já não lhes vai importar nada. Já vão fazer um montão de coisas, vão continuar fazendo um montão de coisa. Assim que nós nos identificamos com as obras que o Filho do Homem está fazendo, as vendo se cumprindo e as cremos, e isso dá direito a você a receber todo o conteúdo dessa bênção da primogenitura. Lhe dá direito ao corpo eterno, lhe dá direito a ir à ceia das bodas do Cordeiro, lhe dá direito a reinar nesse reino do Messias por 1000 anos. Ele dá direito a toda a eternidade, com todas as bênçãos que tem aí para os escolhidos de Deus. Por isso eu posso repetir as palavras do nosso irmão William. Eu falei bênção a vocês, e ninguém poderá lhes tirar essas bênçãos. Eu os abençoei, e os abençoo e continuarei abençoando. E serão benditos. Serão abençoados, porque são os primogênitos de Deus, são os escolhidos de Deus, os quais ele veio buscar. Diz, ele vem por sua noiva, porque está pronta para ser raptada. Assim que vem por vocês e vem por mim, para em breve irmos daqui a ceia das bodas do Cordeiro. Que Deus os abençoe, Deus os guarde. E tomamos esse momentinho que era para atender alguns irmãos que vêm de fora, os quais trazem muitas saudações de seus países, e também levem muitas saudações de nós daqui. E chegará um momento, em breve, que já não teremos que viajar, ou não teremos que viajar para vir, porque no corpo novo, todos estaremos nessa grande reunião de jovens, para nunca mais nos separar. Talvez, em algum momento que temos que fazer algumas coisas em outras dimensões, em outros planetas, porque não haverá limite, aí melhor, isso em algum tempinho, mas isso vamos deixar já para quando estivermos no corpo novo. No momento já nos vemos, da forma que está estabelecido, e aproveitemos os meios de transporte para ir e vir enquanto estão funcionando, porque vai chegar um momento em que tudo isso vai ir minguando, porque no milênio não haverá nem avião, nem carro, nem nada, nem nada do estilo, porque aí já vai em um processo de ir minguando, e vai chegar um momento que já não se poderá viajar, somente no corpo novo se poderá. Assim que aproveitemos esse tempinho que nos resta, porque as coisas já estão ficando muito difíceis no mundo. Já vemos as guerras e tudo o que está acontecendo são princípios de dores. E quando falamos isso, princípio de dores, a palavra princípio não é que está começando aí, porque a terra já vem com dores de parto já desde um tempo, e cada vez fica mais forte, mais e mais. E isso é difícil que o detenham. Se meteram com a nação primogênita de Deus. E aí vejam que por todos os ângulos, no campo espiritual também, tem uma mensagem, a festa das trombetas, aí tem uma parte que fala desses 200.000 demônios que são soltos. Tem muitas coisas por aí que está movendo no campo espiritual, e vejam esse ataque, essa guerra que tem aí contra os escolhidos de Deus, é refletida e vê no mundo físico com o filho primogênito, como nação, Israel.
E como igreja do Senhor também virá um aperto que já está sendo visto cada vez mais e mais. Está se vendo cada vez mais e mais. E já não tem mais esse filtro que tem antes, senão que já será mais aberto de uma forma que nunca foi visto. Assim, tão marcado, bem marcado. No tempo do irmão Branham, nem no tempo do irmão Branham, nem no tempo do irmão William. Um pouquinho mais no tempo do irmão William, teve um pouquinho de tempo aí difícil, de um ambiente assim. Mas vejam agora, é que isso se abre mais e se vê com mais clareza esse ataque. Mas ele disse, quando vocês virem um ataque ao ministério e a capa, dirigido à capa e ao ministério, estejam atentos. Veem como a obra que o diabo realiza. O diabo realiza a obra e as pessoas não se dão conta, não percebem que o diabo está usando a elas. Mas isso tem que ser assim. Por isso você não deve pensar, olha, veja, não, deixa eles. Cada um está fazendo o trabalho do seu pai. Assim que deixe-os e continuem fazendo o trabalho do seu pai, porque como as escrituras vão se cumprir? Tem que cumprir, tem que pessoa que as cumpram. Assim que para nós a grande bênção é a de receber as bênçãos, a de receber a obra, as obras que ele vem fazer nesse tempo final. Na parte final aí fala, a consolar os enlutados, não é certo? Porque vejam, todo esse trabalho também, o sétimo selo está realizando. Bom, Deus os abençoe, Deus os guarde. E vamos continuar e sempre estejam com esse olho profético bem afiado. E vendo e guardando as coisas que estão no seu coração, guarde no seu coração, não é para estar falando, olha, eu vejo isso, olha aqui, olha o que está acontecendo aqui, lá. Guarde isso, porque cada um, a cada um Deus vai lhe dar o entendimento correto para acertar o alvo certo, para receber o corpo eterno correto, certo, o perfeito. Ou seja, Deus está trabalhando por meio de sua palavra com você, como indivíduo. Então, guarde no seu coração. Porque tudo vai seguir de uma forma tão simples. E já está sucedendo algo no meio do povo de uma forma tão simples que talvez muitos perceberam algo que está se movendo e outros dizem, bem, eu vejo isso normal, isso assim ou isso assim. Mas eu guardo no meu coração. É o lugar onde o diabo não pode entrar. Guarde aí, se alegre aí, regozije-se aí e continue com o avivamento aí. São Mateus 7, 6. Não deis o que é santo aos cachorros e nem lancei vossas pérolas aos porcos. Não aconteça que as pisoteiem e, voltando-se, as despedacem. Porque a revelação não é para estar dando, porque veja como diz aí, porque vão pegar isso e vão pisotear. Deus não quer e você não deseja que Deus te peça conta, porque foi falado algo, você crê e você pensa de todo o coração que vai estar fazendo uma coisa boa e, no entanto, fez algo para que pisem isso que você tem crido e crê. Assim que é melhor, guarde no seu coração. Para que melhor escritura do que essa para definir essa parte? Porque você não vai estar jogando as pérolas aos porcos. Ou seja, falando fisicamente, você diz, não, e como que eu vou jogar isso aos porcos? Bom, pense assim da revelação. Eu não vou jogar isso. Pense assim com respeito à revelação. Eu não vou jogar isso a esses porcos que são filhos do seu pai, o diabo.
Pense dessa forma e comece a fechar, guardar a revelação que é para você, não é para eles. Vai chegar o momento que sim virão, porque depois, Judas depois veio buscando arrependimento. E até jogou as moedas, e ninguém as quis. Com isso compraram o lugar, a sepultura, túmulo, isso. E depois no final vão perceberem. E na terceira etapa, vejam, terão que reconhecê-lo, como o irmão Branham disse. Mas já faz tempo que nós já o temos reconhecido, já faz tempo. Já vimos o pilar de fogo na grande carpa catedral. E quando você se veja no espelho e diga, olha, graças, Senhor, que eu fui um dos que tu predestinaste desde antes da fundação do mundo para te receber em sua vinda e receber as obras que farias em sua vinda, que uma delas é me transformar, e me transformaste. Aqui já estou transformado. Já não existe sofrimento, já não existe pesares, já não existe funerários. E todas essas coisas que, por causa da caída, a raça humana tem estado sofrendo. Mas o sofrimento se acabará. E vejam o sofrimento pela partida do nosso irmão William. Nos doeu, mas depois vimos, olha, esse sofrimento já se converteu em alegria. Em alegria e em agradecimento a Deus, de que Deus, porque Deus o enviou, pelo que Deus o enviou. Então, veja, diz que a vossa tristeza se converte em gozo, em alegria, e assim é nesse tempo também. Haverá um momento de muita tristeza, diz, semeia hora. É uma eternidade. Quando a pessoa está entre a vida e a morte, o irmão Branham disse, como serão 3 dias? Isso será um desespero e uma tristeza tão grande. Mas vejam, a Escritura se cumpre novamente. Vossa tristeza se converterá em gozo, em alegria. E esse instrumento poderá dizer, eu já vos tenho dito para que não vos perturbais. Já vos disse várias vezes para que quando aconteça, não vão se esparramar, mas bem estejam conscientes e maduros, e por isso estão aí bem pertinho do sol. Não é para fritarem, não é para bater contra a janela. Esse caso que nós lemos, e fala aí que é bater o cérebro contra a parede, os canários, né? E eu falava outra coisa, os canários. E caíam aí estavam mortos. Mas bem, amadurecer, ele sabe como estar movendo esse trigo para que se amadureça parelhozinho, por completo. Ele também é um bom chefe, porque ali ele cozinhou para os discípulos. Ele já tinha tudo preparadinho, seus peixes, seu peixe, tudo estava preparadinho. Ele é um bom chefe, além de um bom construtor. E ele é bom em tudo. É o Deus Criador do céu e da terra. Ou seja, que é tão bom que vai nos dar de si mesmo, a sua semelhança. Já nos deu sua imagem, corpo teofânico, e em breve nos dará sua semelhança, seu corpo eterno e glorificado, igualzinho ao seu corpo eterno e glorificado, que nós receberemos. Bom, Deus os abençoe e os guarde, e obrigado por esse momentinho, que é de grande gozo e alegria, mas falamos assim, de uma forma no comum do povo, onde nós nos entendemos e podemos ver por diferentes ângulos assim, e diferentes escrituras, e ver as bênçãos que Deus está nos dando, que nos enche de alegria, de regozijo, de gozo, e esse avivamento ninguém tira e nem tirará, porque é um avivamento eterno, o único avivamento que é eterno, o único avivamento
que não vai denominacionalizar-se, porque a coluna de fogo está em nosso meio, o anjo do pacto, que guiou o povo hebreu, hoje está no meio do seu povo, nos guiando para a terra prometida do novo corpo. Essa é uma das obras do Filho do Homem em sua vinda, nos levar a obter essa grande fé de rapto, essa grande fé de transladação, nos levar a obter o corpo eterno glorificado. Que Deus nos abençoe e os guarde a todos. Se continuarmos, não vamos parar, porque são tantas as bênçãos que Deus tem para nós, que desejamos nunca terminar de praticar, de conversar, e nunca terminaremos. É uma mensagem eterna e seguirá por toda a eternidade. Porque tantos tesouros no programa divino quanto a Deus seu programa, que nunca haverá forma de parar, sempre é uma continuação. Trouxe um mensageiro, se foi, traz o outro, se vai o mensageiro e traz outro, sempre foi assim. Ou seja, que é a lei da repetição. Até nisso também é a lei da repetição. Deus não muda a sua forma, não muda nem mudará a sua forma. Como Ele fez no início, continuará fazendo e no final será da mesma forma. Será tão humilde, irmão Branham disse, será tão simples, que se não vigiarmos, passará despercebido. Pois claro, vejam essa simplicidade. Tudo será tão simples no natural do povo, no comum do povo. Mas Deus já viu assim e Deus predestinou para que fosse dessa forma. Bom, Deus os abençoe e os guarde a todos. Que tenham um dia de grandes bênçãos.